Olá, amigos. Eu vou comentar com vocês a respeito da ação da revisão do PASEP. São duas ações, uma relacionada a expurgos e outra relacionada a saques indevidos. Eu vou te proporcionar algumas orientações que são cabíveis para advogados e para os interessados em geral nessa ação. Muito bem. Eu trago aqui um índice dos assuntos que eu vou tratar, e na descrição do vídeo eu coloco um link para quem tiver interesse em baixar o material, tá bom? Muito bem. A ação do PASEP refere-se ao direito de servidores públicos e trabalhadores que contribuíram para o PASEP e eles têm direito a pleitear a correção de saldos e mesmo sumiço de valores que estavam sob a guarda do Banco do Brasil. O STJ decidiu que o Banco do Brasil tem que fazer esses ressarcimentos, porque a instituição era responsável por esses valores, pela guarda e pela gestão desses valores. Muito bem. Então, eu vou te mostrar os detalhes, a estratégia e um passo a passo para que você consiga ter êxito na justiça em relação a essa ação. Direcionado aqui o tema para advogados, direcionado também para pessoas que tenham interesse na ação. Meu nome é Pedro Robério de Souza, eu sou advogado, sou administrador e pedagogo, mas atualmente eu milito na advocacia, estou bastante voltado para essa ação do PASEP, juntamente com alguns escritórios parceiros, temos nos dedicado a informar e mesmo a entrar nessa ação com as pessoas que estejam interessadas. E o que está em jogo? O que está em jogo é a correção inadequada dos saldos, o direito à correção retroativa, além da restituição de valores relativos a eventuais saques indevidos. Como disse, os valores estavam sob a guarda do Banco do Brasil e a instituição era responsável por esses valores. Foram identificados desaparecimento de valores, foram identificados que não houve a correção quando esses valores foram repassados, ou mesmo que o Banco do Brasil não tem essas confirmações. Por isso que está havendo essa avalanche de ações em relação ao PASEP. Trago-vos a informação relativa ao tema 1150, ou 1150, como é chamado, do STJ. Nesse tema, foi decidido que o Banco do Brasil é o responsável por eventuais falhas na gestão do programa, incluídos saques indevidos e mesmo desfalques. Palavra muito pesada, mas é isso que está sendo usado. Sumiu o dinheiro, foi desfalcado, o valor foi desfalcado. Muito bem. Ainda no tema 1150, é ele que deu origem a toda essa avalanche de ações que estão sendo ajuizadas em face do Banco do Brasil. O nosso escritório adota uma estratégia um pouco diferenciada, que eu vou te explicar a forma melhor de você atuar nessa ação. No nosso entender, é uma forma bem mais prática, bem mais fácil de você conseguir o êxito. Quem tem direito? Quem é sujeito ativo dessa ação? Muito bem, são servidores públicos que ingressaram no serviço público até 17 de agosto de 1988, que foi com o advento da nova Constituição, da atual Constituição Federal da República do Brasil. Pessoas que ainda estejam na ativa, aposentados, pensionistas, pessoas mesmo que tenham falecido, os herdeiros podem ingressar com a ação, pessoas que sacaram o PASEP ou que mesmo não sacaram ainda, têm direito a essa revisão. Membros das Forças Armadas, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, policiais e bombeiros militares, policiais civis, funcionários públicos federais, empregados públicos, pensionistas ou herdeiros de funcionários ou de militares. Como dito, já as pessoas têm direito de pleitear em nome de pessoas também já falecidas. Como eu disse, são duas ações possíveis, uma relacionada a expurgos inflacionários e a outra relacionada a saques indevidos.
Os expurgos inflacionários, nós estamos considerando que o sujeito passivo é o Banco do Brasil. Perdão, expurgos, sujeito passivo é a União. Já os saques indevidos, consideramos que o sujeito passivo é o Banco do Brasil. Veja que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu que o período é de 10 anos para você dar ingresso nessa ação. Muito bem, mas ainda há controvérsias em relação a esse prazo. 10 anos a partir de quando? Quando começa a correr essa prescrição. Mesmo assim, seja uma prescrição decenal, ou seja, uma prescrição quinquenal, você tem bastante tempo, mas não te acomoda. Vai procurar os teus direitos. E eu vou te dizer agora, já, como é que você tem que agir, o que você tem que fazer. E também você, colega advogado, eu vou te dar a dica, o que você tem que fazer. Nós somos procurados por clientes e por advogados que não estão com toda a expertise dessa ação, e nós temos para te ensinar, para te orientar, tá certo? Você primeiro tem que fazer, ir ao Banco do Brasil, pedir os seus extratos e tratar com um perito, com uma perícia contábil, para você fundamentar a sua ação. Eu vou reforçar. É necessária a perícia contábil, porque lá os teus dados vão ganhar uma veracidade maior para você mostrar para o juiz, você mostrar para o Poder Judiciário que aquela é a informação que você está pleiteando. São aqueles valores que você quer, porque são devidos a você, conforme os dados que já estão periciados. E quais são os principais fundamentos jurídicos dessa ação? São previsão constitucional, para começar. A Constituição Federal assegura que saldos financeiros de programas como o PASEP, como o PIS, devem ser corrigidos monetariamente de forma justa, garantindo a preservação do poder aquisitivo. Tem precedentes judiciais, como foi o caso do FGTS. Relembrando, o caso do FGTS, ele não gerou direitos retroativos, mas gerou direitos para o futuro. Não quer dizer que nessa ação do PASEP possa se dar o mesmo caminho, porque o que nós pleiteamos são exatamente os direitos retroativos, são direitos atrasados, são valores que deixaram de ser corrigidos, são valores que sumiram da conta, que o Banco do Brasil era o responsável pela gestão desses valores, conforme já decidido pelo STJ. Então, é isso que a gente precisa provar na Justiça, que já tem o precedente, já tem a decisão do STJ. E qual é a melhor estratégia que a gente está adotando? Bom, o caminho é esse, você tem que solicitar os extratos do Banco do Brasil, verificar os depósitos e tal, fazer uma análise, mas essa análise dos dados, quem deve fazer para você é o perito, é o trabalho da perícia. Quanto que representa esses valores hoje? Um valor lá na década de 70, da década de 80, esse valor atualizado, quanto que ele representa hoje? É o perito que tem essa expertise para fazer. O que você tem que fazer, meu colega, meu amigo? Você contrata um bom advogado, um especializado no assunto, que conheça do tema, e o advogado, colega, você deve explorar os precedentes, né? Você formula uma boa petição inicial, amparada em todas essas informações que eu estou te passando, para que você consiga o êxito na justiça. Como dito, o expurgo inflacionário nós consideramos como sujeito passivo à União. E para os saques indevidos, o sujeito passivo é o Banco do Brasil, tá certo? São instâncias diferentes. O Banco do Brasil é Tribunal de Justiça. A União é Justiça Federal. Os advogados, colegas, sabem do que eu estou falando. E um passo a passo para você seguir a ação, para você seguir o trâmite dessa ação. Reúna os seus documentos, seu RG, seu CPF, seu comprovante de residência, os teus extratos, o laudo pericial já pago, você tem que negociar um bom valor com o perito, para o trabalho ser bem feito. Você consulta o especialista jurídico, o advogado, você que vai elaborar uma boa petição inicial, você negocia com ele um bom honorário. Aqui nós adotamos a seguinte prática: fazemos um honorário simbólico inicial e um honorário de êxito, as duas formas, né? O advogado tem essa liberdade para negociar com o cliente. Como é que ele vai querer trabalhar? Ele vai querer um pagamento inicial, vai querer um pagamento final? Normalmente, como são
ações dessa natureza, são pessoas que já estão aposentadas e tal, têm um orçamento muitas vezes limitado, a gente faz essa negociação de modo que a gente pega um valor para custear as despesas iniciais da ação e também estipula um valor percentual de honorário de êxito. O protocolo da ação pode ser, inclusive, no juizado especial. Aí você vai me dizer, olha, o juizado especial não tem a perícia. Muito bem, a perícia é uma segurança que você tem para você dar o valor à sua ação, né? Não é dar valor em si, mas você valorar, você dar o valor líquido, quanto que vale a sua ação. No juizado federal especial, o valor é de 60 salários mínimos, e no Tribunal de Justiça local é de até 40 salários mínimos. Muito bem, mas essa é a parte do advogado, é como ele vai trabalhar a melhor estratégia que ele vai escolher para você. Acompanhe o seu processo, você deve acompanhar o seu processo, o advogado também acompanha, faça uma boa negociação, faça um bom contrato, de modo que seja muito bom para o advogado, de modo que seja muito bom para o cliente. E a justiça gratuita? A gratuidade da justiça, no artigo 98 do Código de Processo Civil, diz que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei. O STF dificulta um pouco, não diria nem dificultar, ele abre um precedente para que a justiça averigue mais se a pessoa realmente faz jus àquele direito, para que também não seja tão fácil, chega lá, só fez a declaração e já sai com a justiça gratuita. Essa é uma decisão que trago aqui no material, que, conforme dito, eu vou deixar um link para quem quiser baixar o material e adquirir. Sobre essa ação, nós estamos falando de pessoas idosas, né, pessoas que trabalharam já na década de 70, na década de 80, normalmente pessoas com mais de 60 anos, 50 e pouco, 60 anos, ou mais, 80, 90 anos, que, graças a Deus, estejam vivos ou não, que os herdeiros podem negociar os direitos deles. O artigo 1048 que eu vos trago diz que terão prioridade de tramitação em qualquer juízo ou tribunal a parte que tiver mais de 60 anos ou portadora de doença grave. Nós estamos falando, primeiramente, da pessoa em relação à idade, né, que tem direito a uma tramitação rápida. Muitos nos perguntam qual o tempo médio de tramitação de um processo dessa natureza. Muito bem. Esses processos, a gente não tem como precisar uma data, nem nesse processo, nem em nenhum processo, porque isso cabe ao juiz. O magistrado é quem dá o prazo do processo e tal. Entretanto, há uma certa indicação, há um certo estudo de que a justiça também precisa ser rápida. Então, eles também não querem ficar com o processo uma vida inteira. Há estudos que falam que a tramitação de processo judicial no Brasil é em torno de 2 anos e 3 meses. A Justiça Federal, esse prazo é até menor. Então, assim, temos a expectativa de uma tramitação por algum tempo e torçamos para que você consiga usufruir desse valor, tá, meu amigo, minha amiga? Torçamos para que o processo tramite rapidamente. Tem uma decisão atualmente do mês passado, de dezembro do ano passado, no qual o STJ mandou suspender todos os processos pendentes de julgamento. Mas eu te tranquilizo que essa decisão, ela não atingiu direitos, ela não atingiu mérito, ela não acabou com o direito, porque ela não questionou, ela não revogou nenhum efeito do tema 1150 ou 1150, como queira falar. Ela mandou segurar os processos. Olha, está havendo muito processo, uma enxurrada no país inteiro, alguns tribunais até entraram com esse questionamento, porque as varas estavam sendo simplesmente entupidas com tantos processos relacionados ao PASEP. As pessoas, quem tem essa informação, está buscando o seu direito, e você vai ver, quando você vê o dado periciado, você vai se assustar, porque os valores não são pequenos. Um valor lá da década de 70, atualizado até agora, 2025, ele representa um valor bastante significativo. Para você ter uma ideia,
consta que foram ajuizadas mais de 120 mil ações em todo o território nacional, num curto período de tempo. Mas, muito bem, leio para vocês aqui um artigo dos auditores independentes, que a decisão do STJ de suspender os processos em andamento destaca a complexidade e importância do tema. É crucial que as partes envolvidas trabalhem em conjunto para desenvolver soluções que atendam às necessidades dos cidadãos e das instituições, minimizando conflitos e promovendo a equidade na questão dos saldos do PASEP. É reconhecido que há erros, é reconhecido que há falhas, é reconhecido que o Banco do Brasil era o gestor e ele tem que ressarcir. Por isso que eu estou te dando o caminho das pedras. Tu tem que ir no Banco do Brasil para tu pegar os teus extratos, depois você ver com o perito, ou já direto com o advogado que tenha convênio com o perito. No nosso caso, nosso escritório, nós já temos o convênio aqui, o acordo, o contrato já com o perito, que ele já faz análise dos dados e já me diz se a gente pode ajuizar ou não a ação, se é viável ou não o ajuizamento daquela ação. Recomendo, meu colega, que você trabalhe dessa forma também no seu escritório, para que você não deixe a pessoa iludida. Se ela não tiver direito a valor algum, não precisa entrar com ação. Então, você só entra com ação se o perito disser, realmente, isso aqui faz sentido, dá para eu reivindicar algum direito para esse cliente, tá certo? Então, a decisão do STJ de suspender o processo destaca a complexidade e a importância, conforme dito, e é crucial que as partes entendam, governo, justiça, procure uma solução tranquila para a resolução dessa lide, né, dessa confusão aí que está em relação ao PASEP, que tomara que não venham novamente tratar de uma informação como foi com o caso do FGTS, onde as pessoas perderam muito dinheiro, mas, em compensação, o STF definiu que o governo teria que arranjar uma forma para corrigir esses saldos doravante, mas para trás, quem perdeu, perdeu. Nesse caso é diferente, porque é lá de trás, é uma ação lá de trás da década de 70, da década de 80, da década de 90. São valores que foram deixados para lá, onde as pessoas não iam para cima, não cobravam seus direitos, acreditavam em tudo que falava o Banco do Brasil, acreditavam que falava o governo, e aí não está mais assim. Tudo é questionável, e nós estamos questionando dentro do Estado democrático de direito, nós estamos questionando dentro da lei, nós estamos questionando dentro de uma perícia, dentro do Poder Judiciário. É o Estado democrático de direito, nós estamos reivindicando ao Estado do nosso direito de correção desses valores. E você, meu amigo, que tem direito a esse valor, não pense que é favor nenhum do Estado, é um direito seu, foi dinheiro seu, foi instituído em seu favor. Se o Banco do Brasil, se quem quer que seja, não corrigiu, ou esse dinheiro sumiu, então ele tem que aparecer, ele tem que voltar para você, tá certo? Muito bem. A gente traz nesse trabalho um resumo de explicações acerca dessas ações do PASEP. São duas ações, uma relacionada a expurgos e outra relacionada aos saques indevidos. Muito bem. Os expurgos, como eu falei, que é contra a União e é na Justiça Federal. E os saques indevidos, que é contra o Banco do Brasil, é na Justiça Estadual. E eu trago essa informação precisa no intuito de te esclarecer. Colegas advogados, vocês sabem o que eu estou falando. Agora, vai depender de uma análise caso a caso de cada cliente, você vai entender qual que é a melhor situação que se aplica àquele cliente. Tá? Eu espero alcançar bons resultados e contribuir com a tua busca, porque são direitos que não devem ser desconsiderados. Vá buscar os seus direitos. Reclama teus direitos. Não deixa que o teu dinheiro suma. Entendeu? É dinheiro que está lá à tua disposição. Gratidão a todos que adquirirem o material. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você pode adquirir o material completo, você lê, relê, bem como esse vídeo. Você pode ver várias vezes, passar e repassar e ver que eu trago a instrução mais adequada que o caso requer. E fico à disposição. No primeiro slide tem os meus contatos, você pode mandar e-mail, se você quiser, eu vou te responder, eu vou te explicar, vou tirar a tua dúvida. Tanto tu, colega advogado, como você, cliente. Se quiser entrar em contato, fique à vontade, que a gente está aqui à sua disposição. Um forte abraço.